essa cultura da dieta, ela tá mesmo muito entremeada no nosso tecido social, né? Ela é tida como natural, como a única solução para certas questões, como por exemplo a questão da perda de peso e de uma estética que é aceitável. A partir daí, a gente começa a entender que se reprimir, se restringir é a forma de se cuidar, é a forma de você estar buscando mais saúde. É o jeito de você conseguir encontrar a paz com o seu próprio corpo. Alimenta o oposto disso. Alimenta exatamente a gente se sentir inadequada, alimenta exatamente a gente se sentir fazendo as coisas erradas o tempo inteiro. Ou seja, eu sempre vou ter que buscar um ferramental fora de mim para poder conseguir lidar com o meu corpo que é errado. E faz a gente ter que consumir determinados tipos de comida que há 50 anos atrás não existia. E só agora a gente começa a conseguir entender quais são as ações, quais são os impactos que, por exemplo, comidas diet que foram criadas para cuidar da saúde de diabéticos, por exemplo, e hoje são amplamente usadas como uma forma de você controlar o seu corpo maluco que decidiu ganhar peso. E porque você não tem força de vontade suficiente para fechar a boca e se exercitar e gastar mais caloria do que você bota para dentro. E aí quando a gente pensa no inicinho do paradigma da dieta restritiva, a gente vê que ela tem base em questões que são vindas, por exemplo, da química, que é essa coisa da caloria, a caloria que entra, a caloria que sai. Que quando a gente vai olhar para a fisiologia específica da coisa, para como se comporta o organismo humano dentro dessa teoria da caloria, não faz o menor sentido. Entre outras coisas, porque cada organismo se comporta de uma forma diferente, dependendo do tipo de comida, da forma como come, que horário do dia come, que momento do ciclo, no caso da mulher, que momento da vida você está comendo aquilo. Que emoções você está sentindo quando você está comendo aquilo? Caloria de uma maçã não é a mesma coisa da caloria de um doce? Entre muitas outras camadas aí dessa história. E essa é uma das coisas mais difíceis de serem desconstruídas hoje em dia. Isso já é tido como verdade absoluta há tanto tempo. E ela é cultivada como uma verdade absoluta porque ela ajuda a alimentar o paradigma que a gente vive hoje em dia, da cultura do consumo, que vai fazer com que a gente nunca saia dessa dinâmica. E como é que a gente consegue começar a olhar para essa dinâmica como assim, talvez essa teoria não esteja se comprovando. O básico é, se dieta restritiva resolvesse a questão do peso corporal das pessoas, não estaríamos com uma taxa de obesidade tão maior do que estivemos nos últimos 50 anos, quando justamente essa cultura começou a ser disseminada. Se a gente olha só pelo aspecto, e eu estou sendo extremamente simplista aqui, tá? Mas é só aquela instigar a gente a parar para pensar de que se dieta restritiva realmente funcionasse, a gente estaria muito melhor nos dias de hoje, em relação à nossa relação com o nosso peso. Qual é a grande sacada de uma dieta restritiva? É que ela, no curto prazo, vai te dar um resultado que você está buscando, que é, normalmente, quando a gente restringe algum grupo alimentar, quando a gente restringe caloria, a gente vai ter um impacto no nosso peso instantâneo, porque isso faz parte da fisiologia de sobrevivência do nosso corpo. Só que depois isso vem e morde no nosso calcanhar. Por quê? A nossa fisiologia do corpo também está lá programado que se a gente passa por privações por longos períodos de tempo, ele vai entrar em um modo de sobrevivência em que ele vai ter que acumular o máximo de nutrientes, o máximo de massa, o máximo de gordura dentro do corpo para poder lidar com aquele estresse extremo que ele está tendo que lidar. E a gente já vive uma vida estressante por si só, ponto. A gente já vive em estresse constante. Níveis de cortisol altos o tempo inteiro. Isso por si só já faz a gente perceber que o corpo vai ter certas necessidades por certas quantidades de determinados nutrientes, mais do que se ele estivesse num estado de relaxamento mais constante, digamos assim. Então,
Então, digamos assim, só viver na cidade já deixa a gente... E aí a gente acrescenta o fato de que não posso comer qualquer coisa a qualquer momento. E aí a gente acrescenta mais uma camada que é: toda restrição faz com que a gente necessariamente esteja alimentando um exagero. Porque a gente está indo num extremo, o corpo vai querer compensar, ele vai para o outro. Invariavelmente, não tem disciplina, não tem força de vontade que consiga vencer isso. Pode usar por alguns meses, pode usar por alguns anos até. Tem pessoas que realmente são incríveis nesse quesito força de vontade e disciplina. Mas isso não vai conseguir durar uma vida inteira. Isso vai cair uma hora ou outra. E na hora que isso cai, é trágico. E aí a gente volta para um estado, não o mesmo que a gente estava antes, a gente volta para um estágio pior. Estudos de nutrigenoma estão falando a respeito disso. Você precisa fazer uma vez dieta restritiva na sua vida e você vai entrar nesse círculo, o ciclo vicioso o resto dela. Você vai ficar escrava dessa dieta o resto da sua vida. E o que está acontecendo com a gente em relação a isso? O paradigma da dieta já chegou nas crianças de 3, 5 anos de idade. Então já começa não pode comer doce, não pode isso, não pode aquilo, já começa a instaurar essa programação. Tanto na mente quanto nos genes, ligando e desligando esses genes de sobrevivência do corpo. E aí o que uma criança com restrição vai querer? Exatamente o que ela não pode ter. E isso é natural do ser humano. Então quando a gente pensa em paradigma da dieta, a gente tem que pensar que ela foi criada numa circunstância muito específica de espaço-tempo aqui da nossa humanidade e que ela é carregada como verdade até hoje, sendo que a gente tem milhares de estudos científicos e milhares de provas empíricas de que ela não funciona. Ela não cuida, ela tira saúde, ela não acrescenta saúde. Estamos falando dessa questão cultural massiva que tem em relação a como enxergar o alimento, enxergar que o alimento é colocado como inimigo. E por que é tão difícil a gente quebrar esse paradigma da dieta? Primeiro porque ele está sendo massivamente alimentado, o tempo inteiro a gente está tendo estímulos sobre isso. E até as pessoas magras acham que estão no corpo errado, porque isso está sendo colocado na cabeça delas o tempo inteiro. Existe ainda essa confiança muito grande do que está sendo, o que é aprovado pela ciência é o certo para mim, para o meu corpo. E ignora-se completamente esse aspecto, por exemplo, da bioindividualidade, que é meu corpo em determinado momento, por determinada circunstância da vida, por uma série de fatores, vai se comportar de um determinado jeito, com um determinado conjunto de alimentos. E não é nunca com um alimento só, e não é nunca com uma substância química específica. Comida foi feita para comer junto com outras, misturar as coisas com outras coisas que estão ali no ambiente. Juntas elas provocam sinergias que vão beneficiar nosso corpo para lidar com as coisas que a gente tem que lidar com aquele meio ambiente, com aquele clima, com aquilo que a gente está precisando naquele momento. São dois cenários completamente diferentes em relação a isso. E por que é difícil a gente se desvencilhar do paradigma da dieta? O paradigma da dieta traz uma solução instantânea e traz a solução da pílula mágica, que é, você vai fazer isso e magicamente você vai perder peso. Enquanto que, quando a gente olha para como eu me relaciono com o alimento, o que esse alimento tá trazendo para mim, o que eu estou buscando da minha vida, né? Não só em relação ao meu peso, mas assim, que tipo de saúde que eu quero ter para mim, que tipo de relação eu quero ter comigo mesma. Tomar uma cápsula por tomar uma cápsula não faz mais sentido, porque se eu estou buscando uma relação harmoniosa com o meu todo, a minha estética sendo um desses pedaços dessa história, o meu peso sendo um dos pedaços dessa história, porque peso pode ser, sim, um bom alavancador para eu olhar para mim mesma. Puxa, engordei 10 quilos no último 1 ano. Alguma coisa meu corpo está querendo me dizer. Porque esse ganho de peso não é simplesmente porque eu parei de me cuidar, como muita gente acusa as pessoas
que estão acima do peso, conceito que eu também questiono largamente, o que é estar acima do peso, o que é ser gorda, que muitas vezes ser gorda não tem absolutamente nada a ver com saudabilidade da pessoa. Tem várias culturas que vão provar isso pra gente, culturas tradicionais, né? Então, a questão estética pode ser uma alavanca, que ela seja alavanca, que ela não seja o que vai botar você mais para baixo. E dentro do paradigma da dieta, a questão do peso e de olhar no espelho e ver gorduras e etc, bota a gente para baixo. E em vez de a gente fazer transformações que realmente ficam, que se tornam hábitos e que se tornam tão automáticos que a gente nem se esforça mais para fazer aquilo, é o oposto. A gente vai ficar lutando para poder manter aquele hábito a nossa vida inteira e não vai dar certo. Então, um dos jeitos da gente quebrar com o paradigma da dieta, que eu acho mais eficazes e que eu uso muito, já que a restrição não serve, não está resolvendo a parada, que tal a gente usar o paradigma da abundância? Ao invés de eu restringir o açúcar, ao invés de eu parar de comer o salgadinho, eu focar em acrescentar mais das coisas que eu sei que podem me fazer bem. E não é tudo de uma vez também, uma coisinha de cada vez. Olhar assim, beleza, o que eu posso comer, o que eu posso passar a comer, o que eu posso passar a acrescentar, que vai fazer mais sentido para o meu corpo, que chega mais próximo do conceito de comida de verdade, que é a comida mais natural, minimamente processada possível, mais de produção orgânica, biodinâmica que puder ser. E não precisa começar desse mundo ideal, não. Pode simplesmente começar com simplesmente não usando tanta comida já pré-processada, ultraprocessada. Só ao invés de comprar a quiche de espinafre pronta da marca famosa, por que eu não compro espinafre e como esse espinafre? Não precisa nem ser orgânico. Acrescentar. Acrescentar, acrescentar, acrescentar. Acontece uma coisa muito mágica quando a gente sai do paradigma da restrição e entra no paradigma do acrescentar. Que a gente percebe que a gente aumenta, primeira coisa, aumentei meu repertório. Tenho mais formas de comer. Eu posso continuar botando o empadão dentro do prato do meu self-service, mas eu também vou botar a rúcula junto, por exemplo. Segunda coisa, quando a gente começa a encher nosso prato com essas coisas, invariavelmente não cabe, fisicamente, lei da física, não cabe outra dentro do prato. E de repente você se vê já saciado. E aí a gente, já estou saciada, não vou precisar buscar mais um pedaço de empadão, porque eu já comi empadão e comi rúcula. A rúcula já me ajudou a ficar se sentir saciada. Terceira coisa, fazendo isso ao longo do tempo, e eu não estou falando de meses, estou falando de semanas. Começando a fazer isso ao longo das semanas, acrescentando alguns alimentos de forma estratégica, você começa a perceber que seus desejos começam a mudar. Sem esforço nenhum. Sem você ter que falar assim, eu tenho que comer mais batata doce, eu tenho que comer mais inhame, eu tenho que comer mais fruta. Teu corpo começa a pedir por isso. E qual é a mágica que acontece? Porque o teu corpo percebe que você está dando mais dos nutrientes que ele precisa. Ah, nesse lugar aqui, nessa coisinha aqui que ela me deu, eu tenho melhor o que eu tenho nas outras coisas que eu andava pedindo. Então eu vou passar a pedir mais disso. É uma questão fisiológica, pura e simples. O corpo vai aonde vai ter mais nutriente para ele. Se não está sendo dado nutriente para ele suficiente, ele vai buscar energia rápida instantânea, que é onde a comida ultraprocessada entra. Agora, quando a gente começa a oferecer isso, muda. Muda. Sem perceber. Quando você se dá conta de que você está desejosa de um pé de couve, olhando para o pé de couve, salivando como você costumava salivar para um brigadeiro, você vê assim, nossa, quem sou eu? Onde eu tô, né? E isso é a parte mais encantadora do processo todo. E aí vem a camada mais profunda da história, que é assim, nossa, esses outros alimentos estão me servindo? Então, você começa a perceber que teu corpo, a sabedoria do teu corpo sempre esteve lá.
Ela era adormecida, completamente adormecida. E aí, a camada realmente profunda dessa história toda, que é confiar na sabedoria do nosso próprio corpo. Que é dentro dessa sabedoria do nosso próprio corpo que sempre residiu saber o que a gente precisa comer e do que a gente não precisa comer. Informações externas e orientações de profissionais podem vir como complemento ou como ponto inicial de uma investigação de uma alimentação que é intuitiva e de uma alimentação que vem do amor e do autocuidado e não mais de os outros estão dizendo que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Porque o paradigma da dieta são os outros dizendo o que a gente deve fazer. E encontrar o nosso equilíbrio dinâmico nessa nossa relação com a comida, não tem culpa que fica. O mecanismo da culpa continua lá, o mecanismo do julgamento continua lá. Não vou dizer, não vou mentir pra ninguém que eu não me olho no espelho e falo assim, putz, essa bosta dessa espinha que apareceu na minha cara, eu sei exatamente que foi aquela cerveja com hambúrguer que eu tomei anteontem. E aí meu corpo se expressou. Então, né? Bacana, você se divertiu, mas tem uma espinha aqui. Beleza. Que escolha eu posso fazer hoje, já que eu não estou muito satisfeita com uma espinha aqui na minha cara? Eu posso escolher comer o hambúrguer e a cerveja de novo. E a escolha vai ser consciente por quê? Porque eu sei que vai surgir outra espinha. Eu sei exatamente qual é a consequência que tem esses alimentos no meu organismo. E eu sei também as consequências que esses alimentos têm em como eu me sinto na minha relação comigo mesma. E é isso que a gente tem que nutrir, a nossa relação com a gente mesma. A comida é só uma parte dessa relação. Então, quando a gente faz as pazes com a gente mesma, a gente faz as pazes em relação a isso. Fazer as pazes não significa ter uma relação que você nunca mais vai se achar feia, nunca mais você vai brigar com você mesma, nunca mais você vai se julgar. Muito pelo contrário, é observar que eu me julgo, é observar que eu me culpo, é observar que eu sou incentivada a fazer isso o tempo inteiro. Mas eu vou engajar nisso? Eu vou continuar alimentando esse monstrinho, esse gremlin dentro de mim? Ou eu vou perceber que eu estou me julgando e falar assim, talvez isso não me sirva. Eu posso usar uma outra forma de me sentir em relação a mim mesma. E a gente só consegue ter escolha consciente quando a gente está realmente... a gente tem realmente esse desejo, essa vontade de a gente se conhecer de verdade. Todos os pedaços. O bom, o mal e o feio.